quando essa mãe traz isso, por exemplo, elas ficam com medo, você não vai falar sobre sexo? A gente não vai falar sobre sexo. E quando ela pensa, você não vai falar sobre sexo, ela pensa, quando ela fala isso, na cabeça dela tem uma imagem de uma relação sexual. Mas não é assim. Quando a criança pergunta, ela geralmente não tem essa imagem, ela mais tem a curiosidade de saber como que o bebê foi parar lá dentro, entendeu? Então é muito diferente, a percepção é diferente, né? E não é muito cedo falar de menstruação com 9 anos, até porque as meninas estão menstruando a partir dessa idade. Por quê? Por causa de consumo de alimentos ultraprocessados, uso de maquiagem, tela, esmalte. Falta de atividade física. Tem um monte de coisa envolvida. Mas a partir de 9 anos, está dentro da normalidade. As mães não querem que as filhas menstruem com 9 anos. Tem muita gente dando hormônio. Dando hormônio. Eu não sei, eu não sou médica, mas eu penso, você vai dar uma bomba de hormônio para uma criança que está se desenvolvendo normalmente porque você não consegue explicar que isso é uma coisa natural e que ela vai ter algumas mudanças, obviamente, mas ela não vai virar mocinha, ela não vai estar pronta para uma outra fase. Tudo vai de acordo com o que você está orientando, do que ela está entendendo. Então, quanto antes a gente falar, melhor. E outra, menina de 3, 4, 5 anos, 6, todo mundo já pode saber o que é menstruação. Sim. Qual o problema de você saber o que é menstruação? Inclusive, minha filha mais nova ficou indignada. De 6 que não participou. Porque é uma coisa natural. Por que eu não posso saber? Você pode falar, porque sou a mana. Exato, porque assim, você explica, é uma coisa que acontece com a mulher a partir de um certo momento da vida. Amadurece. Quando o corpo tá numa fase de desenvolvimento e amadurecimento, vai acontecer a menstruação. Qual é o problema de você falar isso para uma criança? Nenhum. Por que ela vai ficar com medo? Por que ela vai assustar? Ela só vai assustar e ficar com medo se você falar, olha, vai acontecer uma coisa horrível na sua vida, que vai acabar com a sua vida. Aí sim, ela vai se preocupar. Mas se não for assim, não tem porquê. Então, a gente pode falar a qualquer fase, a qualquer momento. E tem que educar a família também. Tem que educar Reparamos todo mundo. que a educação menstrual não é só para as crianças de 9 a 13, é para a família. E lembrando também, né, Mari, que menstruação, estudar sobre a menstruação e sobre o corpo é educação sexual sim também, Sim. né? E isso, a educação sexual, as pessoas ficam, ai meu Deus, vai falar. Educação sexual protege. A criança, ela não sabe, ela não vai saber se alguém tá abusando dela, se ela não conhecer o corpo dela. Isso. Se ela não tiver um adulto orientando, isso aqui é íntimo, isso aqui ninguém pode tocar. Então a gente está protegendo criança. Sim. A gente está protegendo crianças, pré-adolescentes. A gente não está inicializando, adiantando, né? Fazendo nada para que tudo fique precoce, muito pelo contrário. Sim, exatamente. Deixando bem claro. Deixando bem claro. É para proteger. Isso. Né? Para ela ter autonomia, para ela saber o que fazer e como fazer. Sim. E uma outra coisa, já que você falou disso, é que a educação sexual, a gente divide por faixa etária. Claro. Cada fase do desenvolvimento, a gente trabalha algumas questões diferentes. Sim. Então, vai ensinar a fazer sexo? Não, isso em nenhuma fase a gente faz. Sim. Tá? Nem isso para 14 mais. Que desensina. Exatamente. Os pais têm medo de falar sobre educação sexual, mas toda criança tem um celular em mãos. Sim. E se ela tem bloqueio que eu digo, se os pais têm o controle, né, parental ali, você não sabe se o do coleguinha tem. E 10 anos é a faixa de idade que as crianças já estão acessando pornografia, por exemplo. Sim. Se você digita no Google corpo nu
Ou mulher pelada, porque a criança tem curiosidade. Sim. Como que é uma mulher pelada? Digita mulher pelada. E se não tem fio, não tem filtro, vê o que vai aparecer lá. É só isso, digita. Não precisa digitar, mas não precisa ter criatividade. Põe lá pra você ver. Aí assim. Ponham lá. Agora, no Google. Aí a criança pergunta alguma coisa e a mãe fala assim: ai, tá muito cedo pra você saber. Aí a sua criança vai lá no Google. dá um Google. Ou pergunta pro colega. E aí a gente não sabe o que vem. Nunca deixe uma criança sem resposta. Então, sempre responda. Porque aquele vazio vai ser ocupado. Senta direito, garota.